Olá, povo santo de Deus, tudo bem com vocês? Pastor Paulo Borges aqui falando em mais um devocional, mês de janeiro, curso Fé, Determinação. Nosso tema desse mês tem sido aquele que tem despertado em nosso entendimento e precisamos estar determinados a mudar situações na nossa vida e nos nossos caminhos. Hoje temos o exemplo do apóstolo Paulo que, pela fé e determinação, gerou alguns milagres. Vamos ver quais? O apóstolo Paulo também é um exemplo de homem de Deus que determinou e realizou prodígios. Certa vez, o apóstolo, acompanhado de Barnabé, passava pela cidade de Listra, pregando o evangelho, quando foi surpreendido pela fé vista nos olhos de um coxo de nascença. O homem escutou as palavras de Paulo com atenção e o servo de Deus percebeu que no enfermo havia fé para ser curado. Entenda que nós vemos que não é só quem vai orar e vai interceder que deve ter fé e a determinação para ajudar quem precisa. Mas a pessoa também que vai receber a oração e precisa do milagre, ela precisa também ter uma atitude, ainda que pequena, mas de fé e determinação para receber o milagre e a bênção na sua vida. Continuando. Então determinou: levanta-te direito sobre os teus pés. O coxo, de pronto, ficou de pé e deu seus primeiros passos andando normalmente. Em Atos, capítulo 14, do verso 6 ao verso 10. Então vemos que, pela fé, esse homem se levantou, ficou bem dos seus pés e tomou uma atitude de sair daquela situação, deu seus passos e passou a viver uma vida bem-sucedida. E você, quer também viver essa vida? Tome uma atitude de fé, se levante e vá adiante para os seus objetivos, em nome de Jesus. Continuando. Foi a determinação do apóstolo e a sua fé no nome do Senhor que também o fez libertar uma jovem possuída pelo demônio de adivinhação. Durante vários dias, a endemoniada seguiu Paulo e seus companheiros, afirmando serem eles servos do Altíssimo que anunciavam o caminho da salvação. Ah, pastor, mas como o inimigo pode estar anunciando, que Paulo e Silas, Silas também estava junto, os apóstolos, e muitos outros discípulos, como é que ele podia estar anunciando, que estes eram filhos do Deus Altíssimo? Como é que eles poderiam estar dizendo ali que eles eram servos de Deus? Ele não era o adversário? Sim, mas veja, ele queria chamar a atenção do apóstolo Paulo e dos seus para as autoridades daquela região. Então entenda que queria afetar a vida deles, não ali ficar glorificando que eles eram servos do Deus Altíssimo. A intenção era outra. E diz assim mais, continuando. Um dia, o apóstolo sentiu uma revolta do Espírito Santo em seu coração e disse ao demônio que, em nome de Jesus Cristo, saísse da moça, e tal ocorreu. O capítulo 16 de Atos, do verso 16 ao 18, onde já está o relato sobre essa questão. Então veja que aquele demônio de adivinhação ficava ali enganando as pessoas, dizendo o que as pessoas teriam ou não, como seria o futuro delas ou não. Aliás, nós sabemos bem que a adivinhação é uma estatística, uma estatística dada pelo espírito maligno que atuava naquela mulher. E as autoridades daquela região ganhavam muito dinheiro com as adivinhações dela. Então ela também, querendo ou não, ela era prisioneira duas vezes, das autoridades daquela região, daquela comarca, mas também ela era uma prisioneira de um espírito maligno, fazendo ela pensar que ela tinha um dom, como na realidade não, Por isso que a Bíblia chama isso de espíritos enganadores, Continuando, há tantas coisas de quem podemos desfrutar quando sabemos o que nos está garantido no nome do Senhor. As pessoas de fé que venceram no passado aprenderam a fazer uso das prerrogativas que esse nome lhes dava. Se você também descobrir tudo quanto lhe está reservado e determinar que se cumpra em sua vida, será vitorioso. Então veja que a nossa vitória está dentro do conhecimento da palavra, que aprendemos a fazer uso dela. Tem gente que tem um ótimo conhecimento sobre as Escrituras. Tem gente que sabe citar, eu já vi gente citar Salmos 91 de trás para frente. Olha que impressionante, porque conhecia ponta a ponta aquilo que dizia aquela passagem. Então veja que muita gente até sabe, decorou os textos sagrados, mas não aprendeu a entender qual é a revelação, qual é a profundidade dessas verdades
para trazer isso como uma aplicação para a sua vida. A palavra de Deus é um ensinamento, ela é uma instrução que nos leva a viver uma vida realmente prometida por Deus no Salvador Jesus Cristo. Se aprendermos a fazer uso dessas verdades, nossa vida vai ser sempre uma bênção. Continuando aqui, finalizando o parágrafo, então você, sua família, amigos e todos ao seu redor haverão de ser beneficiados. Aleluia! Então, que a gente possa desfrutar disso, que a gente possa receber essas verdades na nossa vida, em nome de Jesus. Vamos ao momento, a pérola do dia? Povo santo de Deus, a pérola do dia de hoje está lá no texto sagrado, no Evangelho de Lucas, capítulo 9, versículo 1, e diz assim: E, convocando seus 12 discípulos, deu-lhes virtude e poder sobre todos os demônios, e diz, para curarem enfermidades. Então vemos aqui que os discípulos receberam ali a autoridade para quê? Para convocar o poder de Deus, para repreender todo o mal, todo espírito mal, tudo aquilo que prejudica a sua vida, sua saúde, sua casa, seu lar, seu casamento. Qualquer área da sua vida pode ser hoje, sabe, realmente transformada e ter o início de um novo tempo, porque você usou da autoridade que lhe foi dada. Paulo usava, os discípulos usavam e você também deve usar em nome de Jesus. Vamos para o momento de oração? Povo Santo, é momento de oração, momento precioso também de falar com o nosso Deus. Oremos. Nosso Deus, amado Pai, em nome de Jesus, nós oramos nesse instante, Senhor, pela vida de cada um de nós, que não recuamos, meu Deus, mas avançamos com a palavra no coração e com a fé declarada na ponta da língua, porque declaramos vitória, declaramos libertação, declaramos que em Teu nome, Jesus, todas as coisas são transformadas. Então transforma, Senhor, essa casa, liberta essa família, traz vitória e cura para esta pessoa, porque toda esta casa pode se tornar uma grande bênção nas mãos do Senhor. Reivindicamos bênção sobre nós e a nossa casa, em nome de Jesus. Obrigado a Deus e glória a Jesus. Amém, Jesus. Amém? Glória a Deus. Então que você continue mantendo firme a tua postura de fé e vai te levar à vitória. Glória a Deus. Povo Santo, vamos amanhã continuar esse assunto, porque janeiro vamos falar bastante sobre a determinação ainda, tá bom? Então estamos mais do que a metade do mês e vamos crescendo pouco a pouco com a palavra do nosso Deus. E Deus abençoe vocês. Lembrando, amanhã, domingo, na nossa igreja, vamos falar sobre crescimento espiritual. Quer aprender mais? Esteja no nosso culto amanhã. Vou botar os horários e também colocarei ali as nossas redes sociais. Se você não é de São Gonçalo, do Rio de Janeiro, não tem como visitar a gente, então faça ali entrar no Facebook da nossa igreja. Amanhã eu estarei ao vivo ali, por volta das 8h30 da manhã, mais ou menos, mas fique atento lá, você vai ver lá, só clicar lá e você vai ver a nossa rede social. Amém? Curte também esse vídeo, compartilhe com seus amigos, irmãos e também se inscreva no canal para você receber as notificações. Deus abençoe, forte abraço e até amanhã. Tchau, tchau.